Olha, gente, o padre hoje está com uma missão extremamente fácil para essa homilia, porque a gente lê essas leituras que se apresentam a nós, a gente ouve essas leituras que se apresentam a nós, a gente vê o rosto de São Lourenço diante de tudo isso aqui. De fato, toda a liturgia hoje fala sobre esse grande homem de Deus. Foi alguém que seguiu tudo que está escrito na primeira leitura, no Salmo e nesse Evangelho. De fato, um santo. A gente, quando escuta falar da história de São Lourenço, se impressiona não somente pela forma triste como ele foi martirizado, difícil, cruel, como todo martírio, mas também pela história dele, pelo testemunho que esse homem deu. Eu vou contar um pouquinho da história dele aqui para vocês, aí a gente vê se não cabe mesmo nessa liturgia. Olha só, Lourenço era um diácono, era um servidor na comunidade. E ele tinha uma função importante, que era de cuidar das finanças das comunidades. Então, ele ali estava ao lado de Sisto II, que era o Papa do tempo, e ele coordenava administrativamente a comunidade. Ele cuidava das questões financeiras da comunidade. Não eram questões tão sérias e tão difíceis de cuidar, porque não era tanto dinheiro mesmo, não. A gente está falando aqui do segundo século, bem do iniciozinho mesmo da igreja. 200 e alguma coisa foi o tempo que Lourenço viveu. Mas nesse tempo, a grande dificuldade era porque a nossa igreja não era acolhida ainda pela sociedade nem pelo Estado. Os cristãos eram perseguidos, tal qual Jesus foi perseguido, pelos mesmos motivos pelos quais Jesus foi perseguido. Jesus tocou no que verdadeiramente era o amor de Deus. E o mundo que não quer saber de amor, que não quer saber de cuidar, com certeza quer silenciar as vozes que querem cuidar, que querem amar. Foi isso que aconteceu com Jesus, foi isso que também aconteceu com Lourenço. Mas, como aconteceu com Jesus, a violência não calou a voz, nem o testemunho de Jesus. Também foi a mesma coisa com Lourenço. A violência que fizeram contra ele não calou a voz de Lourenço. Então, Lourenço era um diácono que cuidava das finanças da comunidade. No meio da perseguição, o Papa foi preso e foi martirizado também, foi degolado. 4 dias depois, morre também Lourenço. Em que contexto? Ele foi exigido da igreja os bens. Então, o então imperador queria pegar os bens da igreja, o dinheiro da igreja, porque os ricos gananciosos que têm sempre querem mais, né? Por isso que é um perigo acumular riqueza, porque a gente sempre fica querendo mais e mais e mais, é a tentação do dinheiro. E este homem pediu, dos que ficaram vivos, cadê o dinheiro, cadê as riquezas? Lourenço, então, distribui todos os bens com a comunidade e 4 dias depois se apresenta diante do imperador com todos os pobres da comunidade. E diz, aqui está a riqueza da igreja. Apresenta, então, esse testemunho lindo para o imperador, que diante dessa resposta mata Lourenço, de uma forma cruel. Lourenço é assassinado, preso a uma grelha e colocado numa grande fogueira. E é queimado, morre queimado dos 2 lados, assim, né? É uma situação bem difícil de encarar, de ouvir, de ver, mas vamos então às leituras que a gente vai entender o sentido da vida de Lourenço. A primeira leitura da carta de São Paulo aos Coríntios fala sobre a colaboração na comunidade. Quem quiser dar o quanto puder, dê o quanto seu coração pedir. É uma colaboração que, aqui nesse texto, Paulo não estava dando uma taxa. Olha, você tem que pagar R$300, tem que pagar R$1.000, tem que pagar 50 centavos. Não. Dê o que o seu coração der, o que o seu coração pedir. Porque Deus ama quem dá com alegria. Se seu coração está, de verdade, ansioso por se doar mais, então, que o faça. Foi o que aconteceu com Lourenço. Lourenço doou não somente a sua história, o seu dinheiro, a sua sabedoria, doou a sua vida e a sua fé a Deus e à comunidade. Aí o Salmo dá o sentido dessa leitura, dizendo que é feliz o homem que é caridoso e prestativo. É feliz São Lourenço, um homem caridoso e prestativo, serviu à comunidade. E isso é inspiração também para nós. É feliz o homem, não somente o homem do sexo masculino, mas o homem, o ser humano, toda pessoa que respeita o Senhor e que ama com carinho sua lei, que a sua descendência vai durar mesmo para sempre. E, de fato, Lourenço
tem a descendência na gente também, porque somos todos filhos de Deus, e Lourenço dá para nós, como nosso irmão mais velho, um bonito testemunho para nós. Então, continua o texto do Salmo todinho trazendo esse lindo testemunho dele, né? Foi um texto escrito, com certeza, como uma grande inspiração na vida do povo, no tempo que esse texto foi escrito, mas Lourenço trouxe para a gente, com a sua vida, um testemunho lindo neste Salmo. Este salmo, de fato, deve ser uma inspiração para todos nós. E hoje, nesse dia de São Lourenço também, como não amar, né? E aí a gente vê no Evangelho uma linda história de Jesus a respeito, que vai, com certeza, dar um sentido profundíssimo à história de Lourenço. Quando ele diz, se um grão de trigo cai na terra e não morre, ele só fica um grão de trigo. Se um homem vive nessa vida e não se doa, ele é só um homem, só uma pessoa. Mas, se esse grão de trigo cai na terra e morre, ele vai dar muito fruto. Foi o que aconteceu com São Lourenço. Infelizmente, tombou, caiu na terra, morreu, mas sua morte trouxe muito fruto. Até hoje, esse homem é lembrado como inspiração, não somente para os cristãos leigos, mas para todo o povo de Deus, incluindo os próprios diáconos da igreja hoje. E a nós, padres, que também vivemos, também participamos da vocação presbiteral e vivemos também como diáconos. A nossa vida deve ser um exemplo para os outros, como foi a vida de São Lourenço, que traz para a gente esse bonito testemunho de desapego, como o Evangelho disse, à sua própria vida, fez pouca conta da sua vida terrena, porque finalmente conservou esta vida no céu. E hoje a gente está vivendo do testemunho de Lourenço. Nós estamos colhendo hoje os frutos daquele grão de trigo que caiu na terra. E aí fica para a gente esse testemunho de doação, de entrega de coração, sem medo. Embora a violência nos atinja, embora a dor possa até nos matar, como aconteceu com Jesus e como aconteceu com Lourenço, a história de Cristo nos ensina que existe esperança mesmo no final da nossa vida. A morte, para nós cristãos, não é algo decisivo. A morte para nós cristãos é consequência da nossa vida. De que jeito nós estamos vivendo? De que jeito estamos entregando a nossa vida? É com largueza? É com entrega total ou é com mesquinharia? E não, cai na terra e não morre. Então, que a nossa história seja, de fato, frutuosa a partir do exemplo de São Lourenço, de Jesus Cristo e de tantos outros santos. Vou puxar a sardinha para Dom Bosco, não tem como correr, né? Dom Bosco dizia que a nossa vida é um presente de Deus. E o que a gente faz da nossa vida é um presente para Ele. Eu acho que pode caber muito com essa história desse Evangelho, e a história de São Lourenço também pode combinar muito com a sua história. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.